Em instantes, sem filtro. Oferecimento. RV Pereira, consultoria em negócios imobiliários. Estamos chegando com Sem Filtro aqui pela TV Poços, em 2 horários, no sábado às 2h30 da tarde e no domingo às 9h30 da manhã. E o nosso conteúdo fica disponível no YouTube da TV Poços. Ele vocês já conhecem, a gente já fez matéria sobre ele, sobre o drama que ele está enfrentando da saúde, doença de Crohn. E agora ele veio aqui no nosso estúdio para conversar um pouquinho, para a gente saber um pouquinho mais sobre a doença, sobre a vida dele, falar sobre as filhinhas. Ele tem 2 filhas, ele é pai solo. Elvis Lago, que é enfermeiro, é ator e é produtor e no momento está desempregado em função da doença. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Elvis. Boa tarde, Ludmila. Primeiramente, agradeço o espaço, para a gente estar falando sobre essa doença, que tem atrapalhado a vida de muita gente, inclusive na nossa região aqui de Poços, E desde os 16 anos que você sofre com a doença? Desde os 16... Quais foram os primeiros sintomas, sinais, assim, que você comentava com a sua mãe? Você conversava com alguém sobre, E aí as pessoas achavam que era normal? Como é que era? Então, já desde um período antes, já vinha tendo muita diarreia, procurava às vezes o atendimento, é virose, mandava para casa, não tinha uma investigação. Depois começou a ter uma inflamação no cóccix, que virou um abscesso, inflamou também a região perianal, que eu tive que operar de hemorroida, mas depois continuou as complicações, foi cada vez piorando. Na época não tinha o diagnóstico da doença de Crohn, então o médico me passou bastante anti-inflamatório, que piorou a situação. Mas demorou muito tempo para ter o diagnóstico definitivo da doença de Crohn. Mas muito tempo quanto? Quanto tempo? Olha, eu fui ter o diagnóstico de fato em 2020. E a gente está falando isso, mas é tão importante, os pais principalmente, responsáveis por crianças que às vezes começam com sintomas leves e a gente vai achando que é normal, comeu alguma coisa, não fez muito bem, e tem que estar atento aos sinais, levar ao médico e ter acompanhamento. Com certeza, se é uma diarreia que é persistente, mesmo que ela passe, dali a pouco volta, tem que fazer uma investigação para ver se não é uma doença inflamatória intestinal, um intestino irritável, ou se é intolerância a algum alimento, se tem sangramento, tem dificuldade para evacuar, algo do tipo, tem que ter uma investigação assim, bem profunda. Eu, por exemplo, eu descobri que eu sou intolerante à lactose faz pouco tempo. Minha barriga começou a inchar, me dar flatulências, eu falei, que estranho, será que é alguma coisa que eu estou comendo, não está me fazendo bem? Que aí eu descobri faz pouco tempo. E olha para você ver, então de certo eu já era intolerante há bastante tempo, mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais madura, aí você começa a prestar atenção no seu organismo, no seu corpo, porque ele vai dando sinais. Com certeza, por isso que é bom a gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, tá pesquisando, tá investigando, falar sempre para o médico, vai no médico, acha que alguma coisa não tem nada a ver, não. Você vai às vezes procurar para alguma coisa, mas já fala sobre outra coisa que às vezes você acha que não tem relação. E uma coisa desencadeia a outra, não é mesmo? E às vezes, um exemplo, eu não tinha algumas alergias antes e hoje eu tenho. Então quer dizer, é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo. Aí você acha, um tempo atrás mas já alergia fiz exame, assim, de quê? De medicamento? De quê? Alimento, a poeira. Agora, eu também sou. Agora eu estou percebendo algumas outras alergias, mas tem que investigar exatamente o que está acontecendo. Gente, mas eu falo que a gente não tem tempo, não tem dinheiro, não tem idade para a gente ter. Eu também sou super alérgica, mudou o clima, olha como é que eu já tô fanha, dor de garganta, os olhos lagrimejando, você viu o Sandrinho, a situação que tá. A gente não pode, a gente não tem mais tempo para essas coisas, não, mas infelizmente somos muito vulneráveis à ação do tempo, E hoje é muito importante, a gente tratar da nossa saúde física, mental, se possível fazer uma atividade física, fazer terapia. Faço, hein? Imagina se eu não fizesse atividade física. Faço atividade, estou tentando correr. O Sandrinho é super atleta, viu? Ele está no pó da rabiola. Está tossindo, está cansado, a gente não dorme direito, o corpo reage, Mas ele pedala,
ele está correndo, faz atividade física. Então, é isso que eu digo, a gente cria esses anticorpos através das atividades físicas, mesmo assim. Você vê o quanto que é feroz o negócio, né? Que a gente tem que cuidar. Certeza. Mas como que é a vida do Elvis Lago? O Elvis tem 2 filhas, conta pra gente. Eu tenho 2 filhas. Antonella hoje, e a Manuela. Isso, a Manuela e a Antonella, né? E sou formado em técnico de enfermagem, hoje estudo pedagogia também. Trabalho com teatro, né? Tanto na parte de produção como atuando. E Você gosta mais de fazer o quê? Atuar ou ficar nos bastidores? Olha, os dois são muito interessantes, mas eu gosto mais de atuar, principalmente quando é algo gravado. Eu gosto bastante. Assim, sempre, desde pequeno, já gostei muito de arte, seja da poesia, da música, do teatro, né? Era sempre um sonho trabalhar com isso, principalmente quando eu via na televisão, né? Alguns artistas. Como eu faço bastante personagem caipira, uma das minhas inspirações é o próprio Mazzaropi, né? Que é o grande percursor aí, né, do Brasil. As pessoas não dão valor, mas a gente foi um visionário na época, né? Mazzaropi fazia as palhaçadas dele, ele já fazia umas críticas sociais lá atrás, e eu lembro de assistir o Mazzaropi em preto e branco, e assim, as imagens belíssimas, melhores do que as imagens que a gente fornece hoje, e poucas pessoas falam dele. É legal você falar isso, trazer isso. Com certeza, e era um humor leve, né, cotidiano, leve, que as pessoas humor se identificavam. Inocente, né? Outros também, como o Mr. Bean, que não precisava nem falar, só a careta, né? E é coisa que às vezes, por mais besta que era, mas muita coisa que até às vezes acontece com a gente tem aquela vergonha, né? A gente se reprime, esconde aquilo, né? Uma situação, que você vai abrir uma coisa e aquilo acaba espirrando e aquilo é engraçado. Ou o próprio Charlie Chaplin também, que foi assim... Nossa, um ícone, né? Com certeza. Charlie Chaplin também, nossa. A gente tem grandes referências no setor artístico, humorístico. Mas e aí? Você tem dificuldade ou não para decorar texto? Eu tenho um pouco. Eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu... Tem técnicas, né? Eu encontrei algumas técnicas minhas próprias, que é de associar aquela situação a alguma coisa, de entender mais a cena, para depois aprofundar mais ao texto, mas a primeira coisa é entender o que está acontecendo. Você costuma improvisar? Sim, com certeza. Tanto quando eu estou produzindo, quando outros colegas que me dão mais liberdade para soltar caco no meio, eu sempre estou soltando. Ainda mais que quando se fala do personagem caipira, às vezes quem escreveu, ele não tem tanta aquela vivência. Como eu morei até meus 18 anos na roça, ainda tenho muito contato, então eu falo, essa palavra aqui o caipira não fala, ele não fala assim, ele vai falar tal, e a gente vai conversando e construindo junto o personagem, né? Então são quantos personagens que você criou? Olha, principalmente o Gervásio, né, que eu faço muito, que até na primeira peça que eu fiz, ele tinha morrido. Aí o diretor viu que fez tanto sucesso aquele personagem que ele fez uma nova peça com um tempo anterior para poder reviver aquele personagem. Só que eu fui criando em cima daquele personagem, hoje a gente diz que ele é o neto do Gervásio, né? Que esse é o Gervásio Neto. E tem também o Dr. Francisco Faria Lobato, né? Que eu faço bastante. Tem o padre, né? Que a gente fala o Padre Bento. A gente vai bastante nos hotéis e tal. Eu fiz 2 matérias, acho que com a sua turma, e você estava lá. Uma foi no museu e a outra não me lembro onde. Mas é tão interessante essa questão do teatro, porque o teatro também te dá muitas possibilidades, né? E você é um cara tímido, não é? Com certeza. Nossa, o teatro te ajuda bastante, né? Até o pessoal fala assim, mas como que você faz esses personagens, né? O Gervásio, por exemplo, foi no carnaval, dançou lá em cima do palco, fez aquela palhaçada toda. Eu falo, mas é o Gervásio, não sou eu. A hora que eu tô ali, eu me sinto livre, sem se preocupar de, sei lá, por exemplo, vou dançar. Julgamento, né? Eu vou dançar feio. Não, é o Gervásio, então ele pode. Você sabe que eu falo isso com as pessoas, que eu também sou tímida, e as pessoas não acreditam. Eu falo, gente, quando eu estou aqui é meu ambiente de trabalho. Quando eu estou num ambiente que eu tenho amigos, eu me solto. Mas quando eu vou para um ambiente que eu não conheço as pessoas, eu demoro um pouco. As pessoas não acreditam.
Mas a arte ajuda a gente a destravar certas coisas, né? Mas eu também sou. Por exemplo, se eu for fazer uma matéria de carnaval lá, se eu tiver que dançar, eu danço, fazer uma transmissão ao vivo, eu faço, eu me envolvo, me socializo. Mas na minha vida particular, se eu for em algum lugar que eu não conheço o ambiente, tudo demora um pouquinho para eu destravar. Mas isso não quer dizer que eu não vou me socializar. Mas é tão interessante isso, né? Porque tem pessoas que são mais tímidas. Você é um cara tímido. Desde a primeira vez que eu bati o olho, eu falei, ele é tímido. Mas você desenvolve bem, você sabe conversar, você é bem articulado. Tem alguns pensadores antigos até falavam, né? Não de uma forma pejorativa, mas que a gente é feito de várias máscaras, né? Como se fossem vários personagens. Aqui eu sou dessa forma, ali eu sou de outra forma, e isso não de uma maneira negativa, como que, é alguém que é falso. Que é, não, é natural, né? E assim, é uma forma, por exemplo, de repente uma forma até da gente se blindar. Com certeza. Né? Mas essa questão de ser tímido e reservado também, né? Porque eu acho que as duas coisas caminham juntos. Mas você vê, eu sou uma... Porque esses dias a pessoa falou assim para mim assim, é tão engraçado, né? Como as pessoas fazem a leitura da gente. Nossa, mas na televisão você é tão assim para cima. Eu falei, não, eu sou assim no meu dia a dia. Só que tem coisas que eu vou até a página 2, né? Tem coisas, e as pessoas também, a gente deixa as pessoas entrarem na vida da gente, quem a gente quer que entre, até a página 2. E às vezes eles não entendem, então, tipo assim, a gente tem que continuar sendo o personagem da televisão, você é o personagem da festa, 24 horas, não é? Tem dia que eu tô mal-humorado, tem dia que eu tô cansado, tem dia que eu não quero falar com ninguém, e é a mesma forma de vocês, ainda pior ainda, né? Porque eu sei que eu assisto, acompanho muitos artistas, atores, assim, eles falam sobre isso, né? Humorista principalmente, é mal-humorado. O humorista, ele é mal-humorado. E é tão interessante isso, porque é uma loucura, é uma caixinha de Pandora que a gente tem aqui, né? Então você tem que estar o tempo todo administrando. Olha, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta nós vamos tomar café, e daqui a pouquinho você vai falar para mim do comportamento das duas meninas, porque elas são gêmeas, mas são totalmente diferentes uma da outra, não é mesmo? Sim. Eu volto já já. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados, tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número, para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana... Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem um robô aspirador. É fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é
total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6 mil atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular. Então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. E o mais importante, você está contribuindo com a DEFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Vamos tomar o nosso cafezinho da Café Poços com Elvis Lago hoje. Frio e quente. Oferecimento Café Poços, a união dos melhores cafés. Avenida João Pinheiro, 757. Elvis, 2 xícaras. Uma com a palavra paz e a outra com a palavra fé. Paz para mim, fé para você. Você é um cara de fé? Com certeza. É? É o que move a gente, O que nos move, né? Pra gente levantar todo dia cedo para trabalhar, enfrentando as diferenças, as diversidades, os obstáculos, que são muitos, né? As dores, né? Mas a gente está conversando aqui nos bastidores e eu falando com o Elvis, por exemplo, eu tô com uma dorzinha de garganta, eu tô meio resfriada, não tô numa condição boa, né? Tô com fanha, tô constipada. E assim eu fico assim, poxa, mas vai passar, né? Passando esse período mais frio aqui de Poços, porque eu sou muito alérgica à mudança climática. Agora eu fico imaginando o Elvis nessa condição de saber que ele está com uma doença que, por enquanto, a doença não tem cura. E a gente tem que trabalhar a nossa mente, né, Elvis? Eu trabalho a minha todos os dias e não é fácil. A gente tem que estar o tempo todo trabalhando com a gente mesmo, né? Conta pro pessoal de casa. Como é que é isso? É uma dinâmica todo dia, né? Com certeza. A arte, né, serviu como válvula de escape, tanto o teatro como a música, né, eu componho rap também. E como você já falou das minhas filhas, né, elas foram assim... Elas são com você desde que idade? Desde pequenas elas ficavam mais comigo, né, mas elas moram efetivamente comigo desde uns 3 anos, que elas moram só comigo, né? E elas foram muito importantes nesse processo, né? Porque talvez se fosse só por mim, em algum momento ali mais depressivo, talvez eu teria desistido. Mas elas me deram muita força. Elas falam, né? Pai, vamos reagir, pai, vamos fazer isso. Elas te chamam para fazer alguma atividade, para passear, como é que é? Elas pedem muito isso, né? Que elas estão o tempo todo. Elas são muito envolvidas com a arte também, já estiveram comigo no palco, gostam muito de desenhar, então elas sempre estão ali me envolvendo na atividade delas, né? E eu sempre pensei, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar do outro, né? Não tem como. Até mesmo isso, tanto em casa, né, com ela, com a minha mãe, com os outros familiares, como na minha profissão de técnico de enfermagem, né? Se a gente não estiver bem, física e mentalmente, a gente não consegue cuidar bem do outro. Em qualquer profissão, qualquer área, qualquer atividade. A mente, ela administra tudo, né? Se a gente não tiver com a cabeça boa, você pode fazer a melhor atividade do mundo que você não consegue ter um retorno. Comprovado. Certeza. E aí, qual que é a sua rotina? Você gosta de assistir filme? Você gosta de compor? O que mais você gosta de fazer? Eu gosto de assistir bastante série, principalmente série que traz assim, uma reflexão, sabe? Um pensamento sobre a sociedade. Gosto de assistir muito vídeo na internet, muito podcast, falando sobre situações sociais, né? Acho que a pedagogia também afirmou mais isso ainda em mim. Se for para atuar dentro da pedagogia hoje, eu me imagino muito dentro dos projetos sociais, né? Levando o ensino de teatro e das matérias em geral, mas num contexto mais social, né? Que eu vejo escola você era bom de humanas ou exatas? De humanas, eu sempre fui mais, sempre envolvido com redação, esse tipo de coisa. Era assim, minha paixão. Legal. O Elvis, e aí? Esse café, o meu já tomei, cafezinho sem açúcar, mas se você pudesse chamar alguém para tomar um café, quem você convidaria?
Nossa, tem tantas pessoas, principalmente assim, pessoas que me ajudam e me ajudaram bastante. Tem inclusive meu amigo e diretor, Clístenes Beth, que desde o início ele me ajudou de diversas formas, principalmente a superar várias coisas nesse processo de saúde e me entender como pessoa, porque eu sempre tive um complexo de inferioridade muito grande por coisas vividas desde a infância, sabe? Eu acho que isso também foi coisa assim que ajudou a desencadear a doença, que a gente não sabe assim o que causa essa doença, mas tem teorias que falam sobre a alimentação, sobre a genética e sobre o emocional também. Então é uma coisa muito importante se trabalhar nesse processo, né? E o Clístenes também é um querido nosso, é um ícone que fomenta a arte aqui em Poços de Caldas, um dos, né? Então, eu já esteve aqui no meu, não nessa nova proposta, mas um outro que eu fazia do Poços Agora, edição sábado, ele já esteve aqui, mas com certeza vai vir no programa, para tomar um cafezinho comigo. Com certeza, e quem vê aquele jeito dele todo estourado, mas não imagina o coração que ele tem, quantas pessoas uma tranquilidade. em Poços de Caldas, principalmente no meio artístico, que já ajudou aqui, sabe? Isso é bom. Eu até sinto falta que eu falo que a classe artística aqui de Poços não é unida. Não. Você sabe disso. A classe nossa, jornalística, também não é. É impressionante. A única classe que é unida aqui em Poços de Caldas, que acho que no Brasil inteiro é de professor. O resto, meu Deus do céu, de médico não é, enfermeiros, às vezes eu vejo o pessoal reivindicando as coisas, que eu falo, gente, é só se unir. Não, mas cada um só puxa a corda para o lado que interessa. E a classe artística é a mesma coisa. E não só nessa área, né, de trabalho e tal, mas eu vejo em relação aos pacientes que têm doença de Crohn, que têm retocolite ulcerativa e outras autoimunes. Se a gente se juntasse mais, a gente conseguiria trazer muito mais para cá. Só que muitas pessoas, não sei se por vergonha ou qual motivo, que às vezes se isola e não vai. As pessoas estão muito, tipo, em cima do muro. Ninguém quer tomar partido por mais nada. Tirando os extremos de direita e esquerda, ninguém mais fala. Todo mundo acha que tem medo de ser cancelado, não sei, se posicionar sobre algum assunto. Eu acredito e acho, né, pelo tempo que eu estou na imprensa, as pessoas se posicionavam mais. Ultimamente, aí a pessoa às vezes liga aqui, quer denunciar a falta de água lá na rua dela lá. Então, às vezes, ao invés dela ligar lá no DEMAI para saber o que ela liga aqui. Mas não vou me identificar. Como assim? Isso, o problema é teu, não é nosso. A gente está dando espaço, abrindo espaço para divulgar um problema. Mas ela pula etapas. Ao invés dela ligar lá para saber por que está faltando água na casa dela, ela prefere ligar aqui para a gente. Então, a gente tem que ser o escudo deles. Mas eles não querem. Você está entendendo? São coisas básicas que a gente poderia resolver no nosso bairro, na nossa rua, mas não, prefere transferir o problema para o outro. É um exemplo só, mas tem vários. A pessoa tem medo, né, de lidar com aquela situação, com a problemática que tem aquilo, né, e às vezes, realmente, como você falou, né, passa o problema para outra pessoa resolver para ela e fica ali escondido por trás. Fica omissa, né? Então, tipo assim, a gente tem obrigação, não, a gente está sendo solidário, abrindo espaço, mas primeiro tenta resolver o problema. Se o órgão não resolver, aí sim a gente entra em ação. Esse é o nosso papel. Bom, nós vamos para o último intervalo. Na volta, nós vamos falar da peça, do espetáculo em prol do Elvis, da classe artística, mais de 40 atores, né? Mais de 40 profissionais envolvidos. E a gente vai falar já depois do intervalo. Considerado o melhor café da região, com grãos selecionados, torrados ou moídos. Nosso café é escolhido todos os anos como o melhor café do Planalto de Poços. Uma conquista que reflete nosso comprometimento com a excelência. Esse delicioso café é produzido pela Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas. Venha nos visitar. Avenida João Pinheiro, 757, 3722-1250. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas.
Nós estamos aqui na rua Assis Figueiredo, 887. Que tal comer aquela comidinha caseira sem gastar muito? No restaurante Quitutes Dourados, você se alimenta bem, pagando o preço justo. No Quitutes Dourado, você encontra roscas, pães e bolos doces e salgados. Tudo feito com muito carinho. Quitutes Dourados, Rua Pernambuco 978, ao lado do São Michel. Peça seu almoço pelo 998310545. Bom apetite! Nós estamos aqui hoje para convidar você para comprar a nossa rifa aqui da Defip, R$20 cada número para concorrer a esses brindes aqui. E a gente tem aqui, Ana? Isso aqui, gente, é fantástico. Você tem, Lud? É o robô aspirador. Gente, não, você não pode ficar sem. O robô aspirador é fantástico, fantástico. Quem não quer ter um desse em casa, hein? O que mais que a gente tem? A gente tem um celular. Um celular que também está aqui, ó, zerinho. E nós temos esse Xbox. Gente, é um videogame de última geração. O valor dele é mais de R$5.000. Você não pode ficar de fora, né, Lud? Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar. Isso aí, R$20 só os números, e esse recurso é total revertido para a instituição para ajudar na nossa manutenção, né? Hoje são quantos atendidos? São mais de 413 atendidos, isso totaliza mais de 6.000 atendimentos mês gratuitos. Quem quiser participar, quiser comprar um número ou vários números, como faz? Você pode comprar também através do nosso telefone, que é o 35 988 62 1055. A gente vai preencher e vai te enviar o comprovante pelo celular, então fica fácil, Lud. Quanto mais números você comprar, mais chance você tem de ganhar, e o mais importante, você está contribuindo com a Defip, a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. Juntos, somos mais. Obrigada. Voltamos com Sem Filtro aqui pela TV Poços, hoje recebendo o Elvis Lago, a gente conhecendo um pouquinho sobre o Elvis. Elvis é de Botelhos, botelhense, mas veio para Poços, criança ainda, né? Pois é, desde pequeno, já morando aqui na cidade, morando na região, aqui na zona rural. É uma cidade que eu gosto bastante, tem um carinho muito grande. Eu falo que é uma das cidades mais bonitas aqui da região, né? Que às vezes a gente tem que viajar aí por aí, às vezes para fazer peça ou algo do tipo, e a gente não encontra a beleza que a gente tem em Poços de Caldas, que é uma cidade, né, de porte médio, mas tem aquela carinha de cidade pequena, né, com seus prédios históricos e tudo mais. O Elvis, você falou que você é uma pessoa de fé, você acredita em Deus? Com certeza, nossa. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, qual pergunta você faria? Olha, eu acho que é uma pergunta difícil, complexa, mas a gente sempre se pergunta, né, meu Deus, por que dessa doença? Por que eu tô passando por isso, não tem a cura ainda, mas a gente às vezes não consegue entender, né? Muitos dizem, é um espinho na carne, alguma coisa que você precisa aprender e tal, mas né, a gente não tem essa resposta assim clara, né? Mas é bem complexo mesmo. Olha, vamos falar da peça, dia 2 de julho, vai cair uma quarta-feira, às 19h30, no Espaço Cultural da Urca, A Vida é uma Festa. E você já participou desse espetáculo para ajudar o Deco, que não faz muito tempo o Deco foi transplantado, a gente também engajou na campanha aqui na TV Poços para ajudá-lo, e foi um sucesso, graças a Deus, graças a vocês também, e agora chegou a sua vez. Com certeza, nossa, na edição do Deco a gente fez vários espetáculos, foi muito divertido. Foi uma realização de sonhos também, de coisas que eu queria fazer, que eu queria participar, ainda não tinha tido a oportunidade. Inclusive, A Vida é uma Peça, né? A Vida é uma Festa, quer dizer, que já foi, inclusive, transmitida antigamente aqui na TV Poços, né? Que foi o primeiro local, e depois foi para os palcos da Urca. E agora a gente vem trazer novamente mais uma edição, né, desse espetáculo, com vários artistas aqui que são incríveis, do circo, do teatro, da música aqui de Poços de Caldas, para uma causa tão nobre, não só para me ajudar, mas para trazer visibilidade para a doença. E movimentar também o setor artístico. Você vê, não tá tendo nada no teatro esses dias, né? Com certeza. Fica uma pausa, né? Dá uma pausa, tinha que ter
movimento todas final de semana. Você não acredita? Porque pelo tanto de gente que a gente tem, porque aqui é um celeiro de artistas, a gente tinha que ter programação a semana inteira. Deveria ter Não é? melhor planejamento, Exatamente. né? Se a URCA tá com a agenda apertada, vamos abrir mais um outro espaço. A gente, com a cidade também que a gente tem, né? não se tem um espaço cultural para essas atividades, né? Tá faltando aqui em Poços. Com certeza, para formar novos artistas, formar o público, formar toda essa cena, né? Não só do teatro, mas das artes visuais e tudo mais. Né? E tem gente para isso. Faltando interesse do setor público, e eu falo que a arte, o esporte, a música salvam, ajudam bastante, viu? Não é verdade? Você está no meio, você sabe. Eu também estou lá na DEFIP, eu participo de teatro, acompanho os nossos atletas, e aqui na TV também eu faço várias matérias sobre esporte também. Eu sei como que o esporte ajuda, salva, tira crianças das ruas. A música também é tão importante. Eu acho que as autoridades, não tenho certeza que as autoridades teriam que olhar mais para esse setor. Eu vi esses dias na internet, achei tão importante um trecho de alguém falando assim, foi um psicólogo falando assim, que se eles dessem atenção para a arte nas escolas, como dão para matemática, com português, a gente teria ótimos talentos, aí menos gente na rua, menos gente doente, porque a música, o esporte, a arte, eles conseguem transformar, salvar. Com certeza, como já me salvou em muitos momentos, né? Como já falei da depressão. E esse espetáculo vai ser dia 2 de julho, às 7h30 da noite na URCA, né? Entrada só R$20. Pode entrar em contato comigo ou com alguém do elenco. Os ingressos também estão na Livraria Porão, no California Lanches, né? A gente está fazendo aí uma campanha para anunciar, para que todos possam estar lá presente. E além do espetáculo também, de tudo que a gente está, aí a gente, da DI Sul de Minas, a gente pede, né, para que possam ter leis que possam garantir mais direitos para quem tem algumas doenças autoimunes, né, que são incapacitantes ou às vezes são transitórias, né, que é uma dificuldade para se manter no estudo, né. Eu já tive muitas vezes meus estudos prejudicados por conta da doença, o trabalho, né, por estar passando mal, às vezes o dia inteiro. Trabalhar doente é complicado, né? Com certeza, porque infelizmente as empresas vão estar buscando produção, né? Produção. Eles estão ali buscando quem vai produzir mais. É só o número. E a gente não vai conseguir produzir a mesma coisa estando doente, né? É verdade. São vários gatilhos, né? Nessa tua fala aí que a gente já consegue visualizar, né? Olha, mandar um abraço para dona Marli, né? Com certeza. Sua mãe. Mamãe é mãe, né? Para as filhas também, para todo mundo do teatro, todo mundo que está engajado nessa causa social. E se alguém estiver assistindo a gente nesse momento, quiser ajudar você de alguma forma, qual que é seu Pix? É 35 997 66 7917, né? Pode entrar em contato comigo também por esse mesmo número, ou pelo Instagram, que é Elvis do Lago. Elvis do Lago. Eu falei Elvis Lago, mas é Elvis do Lago. Na verdade o nome tá Elvis Lago, mas o @ tá Elvis do Lago. Mas quer falar mais alguma coisa no finalzinho do programa? Mandar um abraço também para minha irmã, que sempre me ajuda muito. Qual é o nome da irmã? A Ana Clara. Também para todo o pessoal da UENG, né, que tem me ajudado bastante também lá. Aí dá para fazer um bingo aí, já pensar num bingo, hein? Com certeza. Esse movimento, é verdade. Tudo é válido, né? E as pessoas ficam muito sensibilizadas. Ontem mesmo, duas pessoas me pararam na rua para perguntar sobre você, como é que você estava e tal. Bom, a gente finalizando o nosso programa, foi bom? Gostou? Você achou que era isso mesmo? É muito importante, né, esse espaço, e como você falou, né, foi importante porque o pessoal viu a matéria, mas quem que é o Elvis? Né? Muita gente conhece, mas muita gente ainda não conhece, e esse espaço o pessoal pôde conhecer mais um pouco. E trazer à tona a doença também, porque é uma doença que eu não conhecia. Com certeza, para trazer visibilidade. Além da sua, tem muitas pessoas que estão enfrentando outras comorbidades aí, as autoridades não tomam iniciativa, não abrem espaço para o novo, não chegam novos remédios, novos tratamentos, e a pessoa está aí sofrendo, calada, né? Porque você ainda teve iniciativa de procurar a gente, tudo, tem uma gama de gente também te ajudando, os artistas, mas tem muita gente que sofre calada em casa.
E a gente não pode se calar. Né, ser ouvidos, tornar visível o que é invisível. O que é invisível. Muito obrigada pela sua participação, sucesso na sua peça. Vou fazer de tudo para estar lá. Na quarta-feira, com esse frio, né? A gente tem que ir. Como eu disse, eu não gosto do frio, mas eu enfrento o frio com dignidade. Obrigado. Boa sorte para você, tá bom? E um beijo para as meninas, para Antonella e para Manuela. Isso. Beijo para dona Marli. Ótimo final de semana para vocês e a gente se encontra na próxima semana. Beijo para vocês, até lá.